Minha amiga Nailda. Quanto tempo, hein? Oi. Olá, Tivemos Jean. problemas com Valkyria, tá? Pois E é, eu aí estava ouvindo. ela me pediu aqui para eu começar com você, enquanto ela tenta resolver lá o negócio da internet. Bem, Tá bom. gente, essa mulher aí é uma guerreira, né? Eu tenho acompanhado um pouco das lives que ela tem feito. E como eu disse a você, Nailda, fique à vontade para você usar o espaço. A gente, inclusive, já está contactando todos os nossos clientes, porque a gente quer que a gente use o espaço da JDL para servir de motivação para as pessoas entenderem o que está sendo feito por pessoas e por instituições feitas lá de vocês. Então, fique à vontade para você falar. Você deve ter ouvido um pouquinho no começo que eu falei, Neidson, na semana passada ele falou que a primeira coisa que nós precisávamos é estarmos vivos. E depois, estando vivo, dentro de casa, a gente precisava funcionar. Precisava fazer com que as coisas acontecessem. Precisávamos ser solidários um com o outro. Mas precisávamos também pensar no pós, que ele trabalhou muito essa questão da economia solidária, do PA e PNAE, de projetos, parceria com iniciativas privadas, não esquecendo os princípios que cada instituição tem, etc. Fique à vontade para você falar o que você bem vier no seu coração, como ele disse. Certo. Então, boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os amigos e amigas JDL. Dizer da alegria nossa, como Cáritas, de participar desse momento com você, com todas as pessoas que estão nos acompanhando. De fato, é um momento que nós não esperávamos, né? Penso que quando nós começamos o ano de 2020, nós não imaginávamos que seria dessa forma, né? Então, é um período difícil para todos nós. Cada dia tem sido um dia, né? Primeiro, de agradecimento pelo dom da vida, por nossas famílias, nossos amigos, mas também de pedido, de oração, para que Deus proteja o nosso país, proteja o mundo e proteja, sobretudo, as comunidades e as pessoas mais pobres, né? Como Cáritas Brasileira, a gente tem uma preocupação muito grande, é por isso que nós existimos como organismo da igreja, né? A missão da Cáritas é atuar junto com as pessoas, sobretudo as pessoas em situação de exclusão social, à luz do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, sendo um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a gente se coloca nesse momento como uma presença, né? Uma presença, seja nesses meios de comunicação que nós estamos aprendendo a utilizar, Todos. seja também no contato, no contato direto com as pessoas através de telefone, de WhatsApp. Então, assim, a gente tem, de fato, estado permanentemente, né, em diálogo e em escuta do conjunto de pessoas, de grupos, de entidades que formam a Rede Cáritas, né? É importante dizer a vocês que a Cáritas Brasileira, aqui no Regional Nordeste 2, que compreende 4 estados, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, nós temos uma atuação nas 22 dioceses que compõem esse regional. O Regional Nordeste 2 é uma divisão da CNBB, da Igreja no Brasil. Então, nós atuamos nesses 4 estados. E nesses 4 estados, nós temos buscado, primeiro, incentivar o conjunto das entidades que compõem essa rede a perceber e a se fazer presente nas diversas situações de necessidade do nosso povo. Então, antes mesmo da CNBB lançar a campanha É Tempo de Cuidar, aqui em Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, a gente tem desenvolvido um conjunto de iniciativas na linha da solidariedade, da caridade e promovendo esse engajamento, esse envolvimento, né? E aí o tema da nossa live é sobre engajamento. E assim, e o que é engajamento? Engajamento são atividades que no dia a dia nós podemos fazer com pessoas. São atividades que não são remuneradas, mas que faz um bem às pessoas, que faz um bem à comunidade, que faz um bem às pessoas pelas quais nós atuamos e desenvolvemos essas ações. Então, assim, o engajamento significa eu me envolver, né? E esse envolver
vai além da participação de uma ação. Esse envolver significa perceber o que acontece na vida daquele grupo, daquela comunidade. Então, nós estamos percebendo que nesse tempo de pandemia da Covid-19, nós temos diversas realidades que nos provocam uma reflexão, que nos convida a nos envolvermos com essas situações. Então, nós temos as situações dos moradores de rua, nós temos as situações dos migrantes venezuelanos, nós temos a situação dos idosos em abrigos, nós temos a situação dos agricultores e agricultoras que têm dificuldade de manter a sua produção e de levar a sua produção para a cidade. Então, nós temos N situações que nos convida a ampliar a rede de solidariedade. E esse ampliar, esse buscar esse engajamento, significa eu ligar para um amigo, eu ligar para minha família, eu promover gestos simples. De repente, são apenas 5 cestas básicas, são apenas 10 cestas básicas, mas são 10 famílias. E são 10 famílias que muitas vezes a gente multiplica cada uma por 5 pessoas. Então, quantas pessoas a gente está conseguindo chegar? E quantas pessoas recebem aquela doação percebendo que é um gesto de carinho, de amor, de solidariedade? Então, engajamento, envolvimento, significa eu perceber que a pessoa, o meu irmão, a minha irmã, os grupos, as comunidades precisam do nosso olhar. E a Cáritas brasileira, ao longo dos seus 60 anos de história aqui no Brasil, tem desenvolvido um conjunto de ações que buscam envolver as pessoas. Eu costumo dizer, sabe, Jean, que nós não teríamos condições de fazer esse trabalho se não fossem os voluntários e voluntárias. E eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a todas as entidades membros, todos os voluntários e voluntárias, as pessoas de cada canto desse Nordeste, desse país, que se doam, que nesses últimos dias têm colocado a máscara, têm levado um pouco de álcool em gel, mas que tem lá, pegam as cestas básicas, ido para as comunidades, feito as doações. Então, assim, isso é muito importante para a gente. Isso tem um valor para nós que a gente não consegue nem mensurar. A gente só precisa agradecer. E agradecer mesmo com um sentimento de gratidão e de dizer que a Cáritas não existiria se não fosse a participação e se não fosse esse envolvimento de homens e mulheres que se doam permanentemente nesse trabalho tão bonito que a instituição desenvolve. Neilda, 2 perguntas que me chegaram antes para eu fazer a vocês, vou aproveitar lá e já vou fazer. Perguntaram para mim o seguinte: como é que tem sido as parcerias de vocês com iniciativa privada? E também perguntaram como tem sido as parcerias de vocês com o governo de Pernambuco e automaticamente o governo de Alagoas, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Uhum. Pois é, essa parceria a gente tem discutido, tem construído os caminhos, né? Não é um momento fácil, porque falando dos governos estaduais e municipais, eles também passam por um momento delicado, que é de garantir o funcionamento do sistema de saúde, que é atender as pessoas. Então, a gente entende que esse é um momento delicado também para os governos municipais e estaduais. Mas, em alguns estados, a gente tem avançado, né? No Rio Grande do Norte, nós temos um diálogo muito importante com o governo do estado. Temos um comitê, que é um espaço estadual, que discute as políticas para os migrantes e refugiados. Lá, inclusive, nós somos vice-presidente nesse espaço, no comitê, e a gente tem um diálogo muito importante, muito interessante com o governo do estado e também com a Prefeitura Municipal de Natal, né? Aqui em Pernambuco, recentemente, nós fizemos uma parceria também com a Prefeitura de Recife. Nós conseguimos que a Prefeitura concedesse o aluguel social para 2 residências, né? E nós fizemos a mudança de 72 famílias migrantes e refugiados que estavam em 2 imóveis no centro de Recife, sem nenhuma condição de permanência, né?
E fizemos um debate com a Prefeitura, com a Defensoria Pública da União, com a AB, e conseguimos que a Prefeitura efetivasse esses aluguéis sociais. Então, na última sexta, sábado, nós fizemos a mudança e hoje 72 famílias de imigrantes venezuelanos de etnia Huaraus estão em 2 casas com condições de permanecer e, sobretudo, com segurança, Jean. Então, um pouco isso, a gente vai discutindo, né? Com a iniciativa privada, a gente tem dialogado, eu diria que pontualmente, né? Agora, as entidades membros têm feito campanhas interessantíssimas nas suas localidades. Geralmente, essas campanhas têm uma participação e uma adesão do comércio local bem interessante. Então, na medida, assim, eu diria que aos poucos a gente tem conseguido. Agora, não temos nenhuma parceria hoje com iniciativa privada que chegue com ação efetiva nos 4 estados. Mas, pontualmente, a gente tem feito... Tem aparecido, né? Parceria. Tem sim. Uma outra pergunta interessante doação. Como é que vocês estão criando espaços para receber? Como é que as pessoas podem contribuir nesse engajamento? Pois é. Quais são as formas? Gente, é incrível como o nosso povo é solidário. É incrível, sabe? Faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas ações. A gente tem percebido uma procura das pessoas, né, em contato com a Cáritas. Nós disponibilizamos uma linha telefônica para atendimento de alguns grupos que a gente acompanha permanentemente aqui em Recife, sobretudo os migrantes e refugiados. E esse número de telefone ganhou uma dimensão que a gente não tem mais nem controle. Mas o bacana, já é que as pessoas ligando, olha, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar a Cáritas? Como é que está essa situação dos migrantes? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Então, assim, as pessoas têm buscado, né? Mas em relação a isso, eu queria citar uma experiência concreta, que eu fico muito, muito feliz quando falo dessa experiência, que é a parceria com as irmãs do convento lá da Rua da Glória. Então, as irmãs, elas têm recebido as doações que a Cáritas, né, tem articulado e elas montaram, Jean, uma despensa solidária. Eu achei muito bacana. Então, elas organizaram um espaço, né, lá no convento, elas colocam separados os alimentos e aí as pessoas vão lá, entram, né, uma pessoa... pega o que está precisando, sai e entra outra pessoa. Então, assim, eu achei essa ação tão bacana e isso tem também, assim, resgatado a autoestima das pessoas, né? Eu não recebo a cesta pronta, eu vou lá, eu pego o que eu preciso, eu faço esse movimento também de pegar o que tenho necessidade e deixar para que outras famílias possam, né, ter acesso. Então, assim, essa tem sido uma experiência muito interessante. Eu queria agradecer muito às irmãs por estarem nos ajudando, né, nessa iniciativa tão bonita aqui na cidade de Recife. E o telefone? Você falou tanto desse telefone aí, mas não disse o número, né? Tem que colocar no nosso Instagram também para divulgar todos os nossos clientes. O nosso telefone, nós estamos atendendo de segunda a sexta-feira, como disse anteriormente. Esse telefone ele foi disponibilizado para um atendimento, né, diretamente com os migrantes e refugiados, mas hoje tem sido o nosso canal também de diálogo com possíveis doadores, pessoas que queiram se engajar nas ações que a Cáritas tem desenvolvido, né? Então, é o 819-8223-1741. 819-8223-1741. E lá, e também eu vi que no Instagram de vocês também constam as informações de como as pessoas podem doar. Tem, inclusive, várias campanhas que vocês já fizeram, vi questão de caminhões e tal, não é? Sim. Rapidamente, eu vou falar um pouco. Aqui em Pernambuco, nós temos essa ação muito forte com os migrantes e refugiados, né?
parceria com a Universidade Católica, com a AB, com a Defensoria Pública da União, com vários parceiros que participam conosco de um comitê que discute as políticas públicas para migrantes e refugiados. E temos uma ação que está acontecendo também aqui em Recife, que é da Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife. A Arquidiocese, Jean, abriu um espaço para acolher moradores e moradoras de rua. Então, estão oferecendo alimentação, estão fazendo todo um trabalho de acolhida. Então, queria dizer que essa iniciativa da Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife é muito bonita e vale a pena quem está nos acompanhando conhecer e se engajar nessa ação tão importante aqui em Pernambuco, né? Em Alagoas, nós estamos com a experiência de um drive-thru, é isso? Sim, é um drive-thru, né? Em parceria com o Colégio Marista, lá em Maceió. Então, as pessoas passam, entregam suas doações, e essas doações estão sendo, né, organizadas e repassadas para as famílias carentes, sobretudo os moradores de rua, né, lá da cidade de Maceió. Na Paraíba, nós estamos com uma ação em parceria, ou melhor, uma ação desenvolvida pela Ação Social Arquidiocesana da Paraíba, lá de João Pessoa, que diariamente, Jean, distribui café, almoço e janta para 2.500 pessoas. Amém. 2.500 pessoas, diariamente. Então, assim, se vocês acessam as nossas redes sociais, o nosso site, vocês vão ver, né, registro dessas ações, porque a gente também tem feito um movimento na nossa comunicação de manter as redes atualizadas para dar um retorno às pessoas que estão... Claro, uma prestação de contas, né? Exatamente, para que as pessoas vejam que as suas doações, o seu envolvimento está chegando até as pessoas, sobretudo a quem mais precisa. E no Rio Grande do Norte, lá na cidade de Caicó, né, nós estamos com atendimento psicológico através de voluntários e voluntárias que são psicólogos e estão reservando um tempo do seu dia para atender as pessoas, para orientar e fazer esse trabalho de escuta, de orientação, que é tão importante quanto as doações que estão sendo feitas. Então, é um pouco isso que está acontecendo. Amém. Nesse regional. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Val para ela poder compartilhar um pouquinho e depois a gente volta com perguntas para vocês poderem responder e dar umas considerações finais. Já estou recebendo aqui no meu WhatsApp um monte de mensagem e depois eu vou partilhar no Instagram da gente e a vocês também, tá certo? Combinado, tá a princípio, obrigado. Obrigada, Jean. Agora estou lhe vendo. Fique à vontade. Você deve estar ouvindo o que a Neida está falando. Fique à vontade para usar o espaço como bem entender. Sim, primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Acho que é uma iniciativa muito interessante, né, da JDL. Está buscando essas lives, porque nesse momento está todo mundo se perguntando o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo. Eu gostei muito da fala de Neito, quando ele disse que a primeira coisa é nos mantermos vivos, né? Estarmos vivos. Isso está embutido uma mensagem bastante importante, que estarmos vivos e nos mantermos vivos é que a gente possa estar aí seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de todas as instâncias que estão preocupadas em poupar a vida das pessoas nesse momento da pandemia. A gente sabe que existe uma pressão muito grande, né, sobre a abertura dos comércios, uma pressão muito grande porque a gente olha o Brasil, um país desse continental, onde tem muitas pessoas que são informais e muitas pessoas que são invisíveis para a própria sociedade e que elas necessitam que a vida continue ativa para que elas também possam sobreviver.
Então, eu acho que essa realidade tem nos ensinado muita coisa, inclusive a olhar o Brasil de forma como ele é, diverso, e olhar o Brasil principalmente para os mais vulneráveis. Então, o terceiro setor não pode estar ausente disso, né? Então, assim, nós trabalhamos, inclusive, para que a sociedade possa fazer o seu papel no desenvolvimento do país. E nós trabalhamos com públicos, com os grupos, e muitas vezes tem organizações que trabalham com os públicos mais vulneráveis, e nós precisamos, de fato, nos manter vivos, né, nesse momento, presentes e atuantes enquanto organização. Eu acho que essa segunda ação sobre a solidariedade, Neuda falou muito dela, e a solidariedade nesse momento é a ação mais concreta que a gente, é o gesto mais concreto que a gente pode fazer para que a gente contribua nesse momento com os mais vulneráveis. Isso é bastante importante. Quando a Caritas Brasileira, junto com a Igreja do Brasil, a CNBB, definiu lançar uma campanha onde já existia diversas iniciativas já em cursos na sociedade. Logo que se estabeleceu a pandemia, nos primeiros 15 dias, onde houve um processo de isolamento que chegou a 70% na maioria dos municípios, se percebeu que as pessoas os informais, as pessoas que necessitavam que a vida continuasse acontecendo, que não acontecia mais, elas começaram a sentir fome, né? Então, a preocupação é você atender as necessidades mais imediatas, né, das pessoas. Então, as pessoas começaram a fazer diversas ações de solidariedade. Não se esperou de governo, não se esperou de empresa, e as pessoas foram realmente fazendo gestos concretos. Famílias se reunindo, igrejas, nos bairros, e juntando alimentos, kits de proteção, material de higiene, para que pudesse ser distribuído para os informais, para as pessoas que moram nas ruas, porque a gente fala tanto, fique em casa, mas quem é que pode ficar em casa? Tem gente que não tem casa, né? Fique em casa, mas os profissionais de saúde estão aí na linha de frente. Então, a gente entende que a gente precisa se proteger, mas a gente também precisa dar uma contribuição concreta, né, sobre essa ação da solidariedade. Eu acho que isso aí é muito importante. E são inúmeras experiências no Brasil inteiro que a gente pode multiplicar, seja de doação de alimentos. Nós estamos num momento de que as iniciativas estão em curso, elas ainda não estão sistematizadas em números. A gente tem alguns números que são pequenos, poucos números. Nós, por exemplo, essa campanha da CNBB, ela é uma campanha que está no meio. É uma campanha para incentivar ações de solidariedade que já estão em curso. E os locais que não fizeram ações que pudessem se organizar para fazer. Então, a gente está exatamente no meio da campanha. É uma campanha que dura 4 semanas e a gente está exatamente no meio. E nós estamos até percebendo a continuidade dela. O que pode ser feito, né? Porque eu acho que a gente está fazendo uma ação agora, mas a gente tem que pensar, depois que a gente passar o período mais difícil dessa pandemia, pós-pandemia, como é que continuam nossas ações de solidariedade. Isso é uma coisa muito importante para se pensar. E uma outra questão é o nosso posicionamento político. Nós precisamos nos posicionar politicamente, enquanto terceiro setor, enquanto sociedade, neste momento que atravessa o país. Né? Primeiro, é importante que a gente defenda o Estado democrático de direito. É importante que a gente defenda a vida das pessoas. É importante que a gente defenda as políticas públicas de ajuda emergenciais. E nós estamos vendo uma realidade impressionante, porque números assim, alarmantes de pessoas que nem estavam em cadastro único, não estavam em canto nenhum, e essas pessoas começam a aparecer. Esses dias eu vi um representante da Caixa Econômica falando, acho que uns diretores nacionais falando, são mais de 47 milhões de pessoas que eram invisíveis, mas elas existem, né? Então, de fato, a gente precisa continuar estimulando que os governos, em todas as suas esferas,
Não é só... Não, a gente não pode só esperar da esfera federal. Municipal, estadual e federal continuem pensando ações para proteger os mais vulneráveis. E também proteger aquele comerciante que tem um pequeno comércio, que está sendo duramente impactado. Então, e tem que existir várias formas de proteção. Nós somos um país que não é de uma economia tão fortalecida, mas nós não podemos nos acomodar com as medidas apresentadas pelo governo federal. Temos que existir medidas dos governos estaduais, dos governos municipais, para o apoio a esse empreendedor, ao autônomo, aos informais, aos mais vulneráveis, ao microempresário, às organizações sociais. É necessário que as políticas públicas, nesse momento, de fato, aconteçam e esteja voltado agora para proteger toda a sociedade nesse momento. Todos têm que fazer a sua parte. A sociedade, as empresas e os governos. Valquíria, já chegou aqui uma pergunta, como eu disse a Neilda, tem chegado algumas perguntas já no meu WhatsApp aqui, e uma delas chegou de um gestor, de um dos diretores que trabalha na unidade da CELP, daqui de Pernambuco, serve para você, talvez mais para a Neilda também, ele dizendo que, assim, que era interessante que a CELP, por exemplo, aqui em Pernambuco, ela tem algumas ações de doação na conta de energia. Sim. E eles estão perguntando o quê? Pedindo duas coisas. Pedindo primeiro, para que vocês passem para a gente, no caso para a JDL, para a gente poder divulgar, como essas empresas, né, chegou de um outro empresário do ramo industrial aqui, podem contribuir com doações nessas linhas de forma para ir direto para vocês, esses valores em termos de valores. E também pedir também o quê? Material de vocês que eles pudessem divulgar dentro do grupo de empresários que eles têm trabalhado, para poder poder trazer uma redução, uma aproximação, melhor dizendo, do trabalho deles com o trabalho de vocês. Ele até exemplificou aqui dizendo que, assim, existe uma forma, tendo CNPJ e tudo mais, e tendo uma conta arrecadadora, que eles conseguem fazer uma ação com a comunicação deles, né? E automaticamente consegue fazer uma vinculação com a Caritas. Chegou uma outra pergunta também perguntando o seguinte: não sei se vocês já ouviram falar do Transforma Brasil, não é? Uhum. Que inclusive, por coincidência, eu conheço o presidente do Transforma Brasil, Fabinho. Começou com uma ação aqui em Recife, chamado Novo Jeito, que se tornou Porto Social aqui em Recife, e através disso ele desafiou a fazer o Transforma Brasil. Hoje eles têm um controle, inclusive, de quantidade de horas de voluntários aqui em Pernambuco. Eles têm criado uma rede de voluntários. E aí a pergunta que me fez foi o seguinte: a CNBB e a Caritas têm tido alguma relação? Porque, por exemplo, eu participei de algumas lives de músicos e eles têm feito parcerias com o Transforma Brasil. A igreja na qual eu faço parte aqui, antes de ontem, recebeu 20 toneladas de alimentos através de uma parceria com o Transforma Brasil. A Caritas Nacional, outra, tem feito algum tipo de trabalho com parceria com o Transforma Brasil também? Não, Jean, atualmente não. Assim, a não ser que a gente tenha, enquanto Caritas Nacional, não, mas pode ser que a gente tenha, mas até nesse momento eu não me recordo que a gente tenha alguma unidade, seja diocesana ou regional, que tenha feito uma ação direta, né? Com essa parceria. Eu acho que existem várias formas de ajudar, existem regionais. Eu acho que depois a Neilda pode contribuir com essa pergunta, até porque a CELP é daí, de Pernambuco, tem uma intenção mais focada no estado de Pernambuco e talvez mais focada com a situação de Recife, que a gente sabe que é uma das situações bastante preocupantes. Apesar de, por exemplo, em Pernambuco, o número de infectados está subindo, né? E o de óbitos também subindo, está muito concentrado na capital. Então, eu acho que é importante, de repente, existe alguma conta aí que o regional tenha, que tem recebido doações. A gente, nessa campanha da CNBB e da Caritas, a gente também tem sido procurado porque as pessoas querem fazer também
algumas doações financeiras. Isso também é possível fazer, né? O nosso material de como ajudar está também no site da CNBB e da Caritas Brasileira, as pessoas podem acessar. E a gente tem incentivado muito que as doações sejam em locais, né, onde está acontecendo ali, no município, junto com a paróquia, junto com as organizações locais. Mas também existem outras formas de contribuir e outras formas de ajudar. E eu acho que Neilda pode responder para vocês. E outras Transforme Brasil, eu acho que a gente tem mais é que incentivar que essa ação ela possa continuar acontecendo. Eu acho que todas as ações de solidariedade nesse momento são ações de solidariedade muito importantes. Então, acho que Neilda pode depois responder um pouco isso. Eu vou fazer o seguinte, vou lançar uma pergunta e vou abrir para Neilda voltar a falar, até porque nós só temos 10 minutos e depois você volta a me falar. Me perguntaram aqui, eu não sei se eu entendi, foi Cristiano da Agroflow, por que não se tem uma narrativa que os agricultores estão na linha de frente? E aí eu jogo essa pergunta, não é? Eu vou tirar você, vou chamar a Neilda, porque ela fala sobre isso, e aí, se ela não responder, você poderia responder o que é que tem sido feito com essa questão dos agricultores e a questão do PA e PNAE. A gente já volta. Gente, vocês podem fazer suas perguntas agora, tá? Neilda, já tem duas. Você tem no máximo 4 minutos para responder essas perguntas. E, ao mesmo tempo, deixar uma palavra final, porque esse vídeo vai ficar gravado. A gente vai botar também no nosso canal do YouTube, vai colocar também no nosso Instagram e vai mandar para todos os nossos clientes, seja da área de ONGs, seja da área privada, com material de apoio, porque a gente quer que a gente crie essa rede de apoio. Fique à vontade. Bom, primeiro em relação à parceria com a CELP, né? Nós estamos abertos para conversar, para dialogar, então vamos disponibilizar o nosso número de contato, né, as redes sociais, enfim, estamos à disposição para conversar. E aí dizer que o máximo de pessoas que se engajem, né, que participem dessas atividades é fundamental para que a gente tenha aí um resultado importante, mas, sobretudo, que a gente chegue até as pessoas que mais precisam nesse momento, né? Em relação à parceria com o Transforma Brasil, nós não temos, Jean, nós não temos uma parceria direta, temos conhecimento da ação, né? Tanto aqui em Recife como também em outros lugares, mas enquanto Caritas brasileira, nós não temos essa parceria, como disse Valquíria, aqui no regional também não. Em relação à preocupação com os agricultores e agricultoras, a gente tem conversado sobre isso internamente, temos participado de algumas reuniões, seja no espaço da própria articulação do semiárido, como também de outras organizações que têm refletido sobre essa situação. Inclusive, alguns projetos que nós temos elaborados na linha mais emergencial para aquisição de alimentos, nós temos priorizado a compra desses alimentos da agricultura familiar. Então, a gente tem feito isso, entendendo que, nesse momento, nós precisamos nos unir e olhar para os diversos grupos, né? E, para a gente, a agricultura familiar, os agricultores e agricultoras são essenciais e precisamos fazer esse movimento. Então, como uma ação direta, nós estamos fazendo a aquisição de vários produtos para a cesta básica, também da agricultura familiar, né? E queria rapidamente dizer que é importante que as empresas, Jean, lhe parabenizar por essa iniciativa, tanto empresa como pessoas físicas, participem, gente, dessa corrente de solidariedade. Tudo isso vai passar, a gente espera que depois dessa pandemia, a sociedade, a humanidade possa rever os seus comportamentos em relação à convivência com a natureza, a relação com as pessoas. Então, que durante esse período a gente reflita
E pense também que a convivência no mundo, né, em sociedade, depende muito das ações, das atitudes um dos outros. E, por fim, reforçar um pouco isso que a Val coloca, que é o papel dos governos, sejam municipais, estaduais e federal. As políticas públicas não são bondades. As ações emergenciais não devem ser vistas como está sendo feito de ajuda. Não, é um direito da população. Então, que as pessoas também se organizem nos municípios, participem dos espaços de controle social, comecem a acompanhar como os vereadores e vereadoras fazem o controle social das políticas, da mesma forma os deputados. A gente precisa ocupar um espaço. Os espaços. A construção de um mundo melhor, nós não podemos delegar aos governos. Nós precisamos acompanhar o que eles fazem, nós precisamos fiscalizar. Então, que a gente busque nesse período de quarentena, né? Também ler, compreender e rever as nossas formas de organização e de luta, considerando que cada um de nós tem um papel importante, seja empresário, seja agricultor, seja organização do terceiro setor. Nós precisamos fazer um movimento enquanto humanidade, um movimento novo. E o Papa Francisco tem chamado muita atenção da gente. Muito. Isso, né, Jean? Então, te agradecer pela Amém, amém. Eu que agradeço. Que a gente está à disposição, tá? Depois quando acabar essa live, eu vou fazer um vídeo com algumas observações para poder divulgar para as pessoas e compartilhar com vocês, porque a gente quer que chegue ao máximo de pessoas dentro do que a gente tem trabalhado. Essa ação Estado do Piauí é o único que a gente não tem ações hoje e conseguir trazer esse retorno, esse feedback para vocês. Muito obrigado. Vou passar para a Valquíria. Tá bom. Enquanto Valquíria vai entrando, entrou já. Queria só também dar uma palavrinha rápida. Essa questão do Transforma Brasil, eu vou fazer a ponte. Eu conheço o rapaz, eu acho que é importante a gente tentar trabalhar isso. Vou conversar também com o pessoal que está voltado lá daqui em Recife, por essa questão dos projetos sociais lá da minha igreja. A gente tem que criar essa linha, inclusive eles criaram até um grupo de empresários vinculados e eu achei interessante que eles disseram o seguinte: a gente precisa criar essa rede de apoio. Né? Então eu vou tentar fazer essa parceria para ver como é que consigo avançar. No caso do Transforma Brasil a nível nacional e no caso do pessoal da igreja a nível regional. Valquíria, fique à vontade aí para dar suas considerações finais. Bom, nós temos 2 minutos. Então, Neilda já respondeu um pouco sobre a questão dos agricultores. Eu acho que a gente tem diversas iniciativas que está buscando nesse momento, como a gente está nesse momento atendendo a questão das necessidades imediatas, da fome principalmente, quanto mais a gente puder comprar dos agricultores familiares, isso vai ajudar muito a situação também dos agricultores familiares. Até porque muitas feiras onde eles colocavam seus produtos, que são produtos agroecológicos, de uma procedência muito importante até para a saúde, elas estão fechadas. Então, o impacto da pandemia está na vida desses agricultores também. Então, assim, também muitos agricultores ou grupo de mulheres da agricultura familiar produzindo máscaras, também é importante comercializar isso da agricultura familiar. Eu quero dizer que tem diversas iniciativas acontecendo, até algumas iniciativas com o empresariado. Em Minas, o pessoal em Belo Horizonte fez um grande apoio, Caritas Regional, com uma rede de supermercado de Minas Gerais, que a rede, em vez de disponibilizar recursos, está disponibilizando cestas. Então, o pessoal da Caritas faz o mapeamento das pessoas e eles vão lá, como no supermercado. E acho que iniciativas como a JDL de colocar cursos online para o terceiro setor, ou então cada entidade do terceiro setor pensar o que eu posso fazer. Se está tendo para as pessoas acessarem o benefício, colocar o meu jurídico à disposição. E eu vou ajudar as pessoas que não têm internet, já têm internet para tentar acessar. Então, são diversas formas. Uma outra questão que eu acho que é muito importante nesse momento é que não é apenas as questões materiais, não é só a fome, porque a gente não tem fome só de pão. Nesse momento é importante cuidar da espiritualidade,
as pessoas estão muito angustiadas, elas estão perdendo uma perspectiva de vida. Então, o atendimento emocional, você se disponibilizar para ouvir as pessoas devido a essa angústia, ela é muito necessária. Então, a minha mensagem é agradecer e é dizer que, nesse momento, é proibido desistir. Ninguém Amém. pode desistir. A gente tem que respirar fundo, falar com Deus e continuar. Essa é a minha mensagem. Amém. Que todos os meus clientes de igreja que estão participando, e eu vi que tem vários aqui, que possam levar essa mensagem, né? Não esquecer nossa espiritualidade com Deus, nossa espiritualidade com o próximo, e principalmente criar essa rede, fazer com que a gente possa somar forças. Né? Eu também queria desafiar aqui o pessoal da Rede Martins, eu conheço pessoas da Rede Martins, supermercados, para que eles possam criar essa rede de apoio. Inclusive aqui em Pernambuco, eles zeraram todo tipo de burocracia para que o produto da agricultura familiar possa chegar. Então o que a gente tem que fazer é ir atrás disso e procurar pessoas. A JDL, eu volto a dizer, gente, ontem ligou uma organização para mim, querendo poder emitir notas fiscais, não tinha condições, não tinha dinheiro. A JDL está primeiramente para ajudar o próximo. Eu queria que essa fosse a mensagem, ajudar o próximo. Nós, mesmo sendo uma empresa privada, nós temos princípios e valores que estão acima disso. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Então, procurem-nos. Procurem-nos, estão com dúvida disso, de tal legislação, como é que eu conseguia fazer isso? Nós queremos ajudar. Olha quem chegou aí, Marcílio. Nós queremos ajudar, nós queremos contribuir também com o próximo. Nós queremos contribuir produzindo não só cursos, mas assim, queremos, Jean, tem como fazer linkar a gente com tal pessoal. A gente tem, graças a Deus, a gente tem tido parceria com várias pessoas. Então, nos procurem quem está à disposição para poder fazer isso, para poder criar essa rede de apoio. Queria pedir, agradecer logo, né, Val? Mas também te pedir que tu mandes. Eu vi uma cartilha que a Caritas Nacional fez, li, inclusive, ela. Um protocolo. Um protocolo, mostrando passo a passo, os cuidados, etc. Se vocês tiverem mais de material que possa vincular, o pessoal da Caritas Regional já mandou até material aqui para poder divulgar. Mande, porque a gente quer tentar chegar essa informação a esses cantos que nós temos atuado, não é? Para poder gerar essa troca, esse feedback a cada um. E, ao mesmo tempo, também sugerir a todo mundo estar participando. Eu tenho dito sempre o seguinte, o espaço da JDL é para quem quiser gerar informação de apoio. Então, se vocês tiverem ideias de outros temas que a gente possa trabalhar, o espaço aqui está disponível para vocês usarem, não é? Para poder participar nesse processo e a gente poder contribuir com todo mundo. Queria agradecer imensamente a todo mundo que participou aqui. O vídeo vai estar disponível no nosso Instagram, salvo no nosso YouTube, para quem quiser poder depois, e as informações complementares para quem quiser poder depois contribuir com esse algo a mais que Valquíria e Neilda trouxeram aqui para a gente. Sugestão de podcast, quem sabe, né? Vamos lá, vamos pensar nisso. Vou falar com a rede de comunicadores lá de Rui Barbosa, a gente tem um contato com o pessoal de rádios comunicadores que são, inclusive, vinculados à Caritas Rui Barbosa, né? Que tem nossa amiga Cleusa lá, no qual a gente também é contador. Então, quem sabe a gente não consegue trabalhar com esse pessoal para a gente poder fazer uma parceria com essa rede de comunicadores também. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Neildo. Muito obrigado à Caritas Nacional, à Caritas Nordeste 2. Muito obrigado aos parceiros que estão aí nos ouvindo. E a gente vai elaborar material semana que vem que possa ser complemento do que a gente está trazendo aqui. Tá bom? Obrigado, fiquem na paz. Deus abençoe todo mundo. Marcílio, um grande abraço também. Eduardo Pacheco, aí, ó. Muito obrigado também a todo mundo, tá? Deus abençoe vocês. Valeu!